Olá, senhores. Meu nome é Alfredo Figueiredo e hoje eu quero falar com os senhores sobre uma questão de para quem pagar as verbas rescisórias de um profissional quando ocorre o seu falecimento, quando ocorre o óbito daquele empregado. Como que funciona, como é que a empregadora ou a empresa deve agir num caso como esse? Veja só, nós temos uma lei bastante antiga, que é uma lei de 1980. Vejam que é anterior à Constituição Federal do Brasil. Então esse é um ponto que a gente vai destacar agora e depois eu vou lembrá-los novamente disso. Essa legislação, ela cria um procedimento até simplista. Ela fala que a empregadora deve avaliar, deve verificar quem consta como dependente na certidão de dependentes previdenciários. É aquela que é extraída da Previdência Social. E quem ali estiver deve receber a verba rescisória daquele profissional. Então, quando você avalia essa legislação, que volto a repetir, é anterior à Constituição Federal, fica bastante simples, Eu pego a certidão, vejo lá que ele tem um filho, pago toda a verba rescisória para aquele filho. Lembrando que o prazo é de 10 dias sempre a contar da cientificação do óbito. Essa é a regra, tá? Mas muito bem, pego a certidão e pago para o filho dele. Mas a minha pergunta é a seguinte, que é o ponto que ocorre muito de ordem prática, Ele pode ter eventualmente um filho fora do casamento. Ele pode ter eventualmente um filho que ele não reconheceu, ou que eventualmente ele não o acrescentou na certidão de dependentes previdenciários. E notem que esses 3 filhos no total, Aquele que consta na certidão, aquele que eventualmente é fora do casamento, ou até mesmo aquele que eventualmente ele não quis reconhecer. Todos são filhos e todos têm os mesmos direitos hereditários. Quando a pessoa falece, aquilo que resta, o nome daquilo, chama-se efetivamente uma massa, que é o espólio, que de fato é o patrimônio que vai ser distribuído para os herdeiros. E aí o empregador pode incorrer em alguns riscos, porque se eu pago somente para um daqueles filhos, aquele que consta na certidão, vejam só, os outros 2 podem acionar a empresa dizendo que aquele irmão deles esgotou os valores que foram dados para ele e que eles querem receber agora da empresa porque eles também são herdeiros. E isso que eu estou falando para os senhores é algo que ocorre, que a gente levanta nos processos judiciais trabalhistas. É uma questão de ordem eminentemente prática. Então a nossa recomendação, eu deixo muito claro aqui que essa é a nossa recomendação, não é de fato algo que está na legislação, mas é que a empregadora passe a depositar a verba rescisória na conta bancária do profissional que faleceu. Por qual motivo? Porque uma vez que você deposite ali e automaticamente, naturalmente, aquele profissional vem a óbito, os herdeiros, olha só, não me importa quem, eles vão poder levantar aquele valor mediante um alvará, mediante um inventário, e aí eles vão se entender de fato qual cota cabe para cada um. Lembre-se que quando a gente fala de herdeiro, pode ser eventualmente aquela mulher, olha só, que é casado com aquele profissional que veio a óbito e que eventualmente ela tem o cunhão dela, de acordo com o tipo lá de casamento que foi firmado. Pode ser aquela questão que eu falei para os senhores, o filho fora do casamento. Pode ser eventualmente ascendentes, ou os pais, se eventualmente ele não tiver os descendentes, que são os filhos. Então nós temos uma gama de pessoas que podem ter direito. Então nossa recomendação é nessa ordem, simplesmente pelo fato disso que eu falei para os senhores. Aquela legislação é anterior à Constituição Federal e ela não retrata uma união estável, ela não retrata que o filho é filho, não importa se decorrente de um casamento ou não. Nada impede, naturalmente, que vocês sigam aquilo que está na própria lei que eu citei para os senhores, que é de 80, Paguem somente por os dependentes previdenciários. Mas, de acordo com os casos concretos que a gente levanta, fica aqui a minha recomendação. Eu aproveito também para convidá-los para que possam se inscrever no nosso canal do YouTube, para que toda vez que a gente poste um novo vídeo, você receba automaticamente essa comunicação. Aproveito também para convidá-los para que os senhores curtam nossa página no Facebook. Agora no final aqui do vídeo vai aparecer os nossos endereços. Forte abraço, até o próximo vídeo.